Shabbat Shalom, tudo bem com vocês, pessoal? Trazendo aqui no canal uma reflexão sobre o dia de hoje. Hoje, se você consultar no calendário hebraico, hoje é dia 10 do primeiro mês, ou seja, um dia muito especial, simbólico, profético, né? Onde ali o próprio salmista Asaf, no Salmo 81, ele faz uma liturgia sobre esse dia, sobre esse mês, a qual é exaltada ali também em Êxodo 12, que é a cabeça do mês, a cabeça do ano, quando o Criador instrui Moisés sobre um calendário profético e litúrgico, aonde ele resgata o povo ali do Egito, estabelecendo esse mês como um mês festivo, mês de Pêssah, né? Onde foi instruído ali sobre, desde o primeiro dia era tocada a trombeta na lua nova, e depois ali na lua cheia, né, como exaltada pelo salmista Asaf. E o dia 10 era um dia especial, que é o mesmo dia de hoje, né, o dia 10 de Nissan. Foi um dia especial, um dia profético, aonde era separado o cordeiro. Ali sobre esse dia também foi instruído sobre os filhos de Israel, quando eles perguntassem, né, sobre o que significaria, o que significa esse dia. Ou seja, era o dia que era separado o cordeiro. O dia 10 era um dia especial, tão especial que esse dia é mencionado em Salmo 118 como um dia profético da entrada triunfal do Mashiach dentro de Jerusalém, a qual ali em Salmo 118, recentemente foi encontrado no manuscrito do Mar Morto, um versículo 26, tá aí no vídeo aí, colocar a descrição, a qual foi uma profecia da entrada triunfal do Mashiach, né? Bendito aquele que vem em nome, aí o tetagrama, na versão mais antiga, você pode acessar, vou deixar o link na descrição do vídeo, ali no Museu Israel, né? A profecia da entrada triunfal do Mashiach. Esse dia foi tão especial que foi também o mesmo dia da entrada da travessia do profeta, né, e líder ali, líder do povo depois da morte de Moisés. Quando ele atravessou o Rio Jordão, ele instruiu o povo ali um dia antes, aí mais ou menos esse horário, né? A Bíblia relata que foi pela manhã. Josué, a qual recebeu o mesmo nome do Mashiach, muitos não sabem, mas na arqueologia eu vou colocar aí. Antigamente na Bíblia relata que ele tinha o nome de Oséias, mesmo nome de um rei também, que na arqueologia foi encontrado um selo trazendo ali no paleohebraico, né, o nome. E por revelação, acredito que o Criador revelou o nome do Mashiach para Moisés. Ele acrescentou em Yud uma letra. Na mesma ocasião ali, ele fez uma profecia contra a casa de Amaleque, né, os descendentes de Esaú, a qual cumpriu também essa profecia quando o Mashiach nasceu, né? Esaú estava no trono ali, ou seja, Herodes, descendente dos Edomitas, de Edom, estava no trono ali, perseguiu o Mashiach, e aconteceu algo natural ali, onde até a terceira geração de Herodes entrou em decadência. Ou seja, a profecia que Moisés fez quando ali Josué, né, lutava contra os amalequitas, qual foi erguido os braços de Moisés, numa luta ali, a qual era uma luta simbólica, né, cumpriu.
E o interessante é que Josué, quando ele recebeu esse nome profético, o mesmo nome do Machia, que tá na tela aí para você ver, né? Ele atravessou no dia 10 de Nissan, ele atravessou o Rio Jordão em seco, ali dentro do... Nesse dia, no dia 10 de Nissan, Josué foi instruído a tirar 12 pedras de dentro do rio. E nesse mesmo dia era separado o cordeiro, conforme Êxodo 12, né? Conforme está ali em Salmo 118 também, né? Ali no versículo 27, né? A respeito do sacrifício, que era separado o cordeiro. Foi separado o cordeiro pelos povos ali. E as pedras que foi tirada do Rio Jordão foi feito um altar. E está escrito na escritura Calim Gilgal, com as pedras tiradas do Rio Jordão, eles fez uma peça, né? Ou seja, no dia 14º, depois de 4 dias que eles atravessou o Rio Jordão, eles fez a peça, fazendo esse memorial, que era uma profecia do cordeiro que havia de vir para tirar o pecado do mundo. Ou seja, desde o primeiro cordeiro imolado lá no Éden, nos manuscritos do Mar Morto, já tinha uma profecia que ia nascer da descendência de Adão, um homem que ia ser morto como um sacrifício para tirar o pecado do mundo. Para Adão veio o pecado e a morte, mas para esse homem ia vir a vida. Interessante que Abraão, conhecedor dessa profecia, ele leva seu filho ali para ser imolado ali no Monte de Moriá. E ali o Criador proveu, falou que ia prover para ser um cordeiro, ou seja, Abraão conhecia essa profecia, ele foi justificado pela fé no Machia. Interessante que nesse mesmo dia 10 foi o dia que cumpriu a profecia do Salmo 118, onde ali tinha uma proibição do nome do Criador ser aclamado dentro de Jerusalém. Era aclamado só uma vez no ano. Isso foi estabelecido pelo Sinédrio depois da morte do sumo sacerdote Shimeão Hatzadak, que o nome podia ser clamado só pelo sumo sacerdote uma vez só no ano, no 7º mês, na festa ali, se eu não me engano, Yom Kippur, né? Ali no dia 10 do 7º mês. E o que acontece? O Machia, como ia cumprir a profecia 118 de Salmo, ele estava ameaçado em Jerusalém de morte, se ele fosse lá. O Criador fez o milagre através de Lázaro, um pouco antes dele sair de lá. Ele lembrou essa profecia: eu vou vir nessa cidade de novo, e naquele dia vai cumprir o que está escrito: bendito aquele que vem em nome, o tetagrama aí, em nome do nosso Criador, em nome de Iau. Para cumprir essa profecia, ele entrar pelas portas sem ser preso, o Criador permitiu de Lázaro morrer. Ele ressuscitou Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, ele teve condição de entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Até mesmo para cumprir aquilo que foi profetizado em visão por Jacó, né? Jacó, quando foi ungir Judá, em visão ali, ele viu o reinado do Machia. Não só viu, mas viu o próprio Machia chegando em Jerusalém e amarrando o jumentinho ali. Assim como também um profeta, Zacarias, viu também a respeito do Machia vindo no jumentinho. E em Salmo 118, cumpriu nesse dia, no dia 10 de Nissan, que é o mesmo dia de hoje, né? Cumpriu no dia 10 de Nissan, naquele dia que o Machia entrou em Jerusalém, foi recebido como rei, sacerdote, profeta, né? E todo mundo ali
clamando: bendito aquele que vem em nome, tetagrama, nome verdadeiro, em nome de Yahweh. Os principais da época mandaram aquele povo, e as crianças, ao ficar quieto, o Mashiach lembrou o Salmo 8, né? Onde ali fala da natureza humana, da raiz da fala humana, porque pelo sopro da boca do Criador foi feito o céu e a terra, ou seja, a raiz da fala humana, nós sendo imagem e semelhança do Criador, foi colocado a raiz do verbo ser, Yud e o Re, né? O verbo Iá, não só o verbo Iá, mas também o próprio nome do Criador, né? As 3 primeiras letras, Yud, Re, Vav, né? As primeiras letras, que é a raiz da fala humana, né? O choro da criança, ou seja, o nome do Criador está no choro da criança. Não teve como eles impedir. Ali o Mashiach lembrou, né, sobre isso aí, sobre o nome do Criador que tinha sido proibido naquela época. E o Salmo 118 cumpriu ali, né? Não só o Salmo 118, porque ali estava no versículo 27, fala que ele ia ser o cordeiro que foi separado ali para morrer. Tanto é que naquele dia o sacerdote deliberaram, apanhou na cabeça que ele tinha que morrer, né? Eles tinham que dar um jeito ali de matar ele, né? E foi o que aconteceu, né? Conforme o rito cerimonial e profético, já estava, né, simbólico que ele ia cair, né? Ele ia morrer como malfeitor, né? Ali no madeiro, para cumprir tudo que estava escrito, né? E no dia profético e pela mão dos levitas, né? Que a profecia era assim, né? A parte do sangue do sacrifício era aspergido sobre o povo, ou seja, o povo de Israel, né? O povo ali do sacerdote. E quando falaram sobre o sangue, né? Que o sangue dele recaia sobre nós, ou seja, o sangue dele foi aspergido, né? Recaiu não só sobre o povo, mas sobre todos. Quando ele morreu ali, ele disse: perdoa esse, porque não sabe o que faz. Ou seja, ele clamou não só pelo... Ele morreu não só pelo povo de Israel, para resgatar seu povo, mas para resgatar toda a humanidade. Ou seja, o sangue dele foi derramado por todos, né? Vamos falar, os judeus foi colocado até uma época atrás, né, na Idade Média, tem que ser perseguido porque mataram, né, o filho do Criador. Ou seja, isso aí acredito que é um comentário maldoso, né? Porque na verdade o filho do Criador já estava profetizado, né, em ser entregue ali em toda a escritura, o sangue dele ser derramado, não só pelo povo de Israel, mas por todo mundo, né? Que ele morreu pelo pecado de todos, porque assim era a profecia, que um só ia morrer, né? O cordeiro, né, separado pelo Criador, ia morrer pelo pecado de todo mundo, porque desde Adão todos somos caídos, né? Segundo a imagem de Adão, e na transgressão de Adão, para substituir aquele vestido que ele fez com folha de figueira, o primeiro cordeiro foi imolado e foi feito um vestido para Adão, o próprio Criador fez. E ali o Criador disse que aquele cordeiro que morreu mudo, né, a sabedoria que eles tentou alcançar era como a erva. Através da sabedoria que eles alcançou, eles iam morrer como a erva, ia perecer como a erva, e o Criador ia fazer um vestido para eles que não envelhecia. E assim como aquele cordeiro morreu mudo, o Criador ia multiplicar a dor de parto de Eva, para eles ter filho, e da geração deles ia nascer um, né? Eles iam voltar para o pó, ia nascer outro homem nesse ciclo, né, de morte. Ia nascer um da descendência deles, que não ia ter a algema do pecado, né? E esse que nascesse, como aquele cordeiro morreu mudo, ele ia morrer para tirar
o pecado do povo. Ou seja, quando Abraão recebeu, né, como eu já disse no princípio do vídeo, como Abraão recebeu a ordenança a respeito de Isaac, Abraão sabia dessa profecia. Abraão achou que seria Isaac. Mas no mesmo Monte Moriá, o filho do Criador ali, o Machia, se entregou, né, por todos nós para cumprir o que dele já estava profetizado. Não só por Enoque, pelos profetas, nos manuscritos do Mar Morto, em toda a escritura. Não para resgatar só nós, mas para resgatar o mundo antediluviano, para resgate, como assim? Resgate, evolução psicológica, evolução humana, resgate de consciência. Ele veio para unir todas as coisas, veio para salvar. Então fica aí, né, essa reflexão desse dia que é um dia especial dentro do calendário hebraico, né? Tô contando um pouco das tradições e ponto de vista meu, né, dogmático, a interpretação que eu tenho da escritura, com base nos antigos relatos judaicos. Tem mais literatura paralela de outras nações que convém também examinar, porque como tá ali em Bereshit, como que Moisés escreveu, no princípio havia, né, ali os caídos e depois do dilúvio também houve. Ou seja, a nossa mente é limitada sobre quem era esse povo, né, essas outras doutrinas, né. Tem literatura assíria, muitas literaturas escritas em língua arcadiana antiga, que acredito que são de origem de povos antediluviana, qual o próprio Moisés citou como caído, né? Havia várias raças, dos Anakim, dos Harim, citada ali em várias partes da escritura, que também acredito, assim como nós, né, até hoje somos uma experiência da parte do Criador de evolução humana. Todo mundo que nasce, segundo um salmo, tem um relatório lá no Chamaim. Não só nós, né, todos os povos, tribo, nação e língua, acredito que temos aqui um acompanhamento, não visto pelo olho humano, mas estabelecido por outra dimensão. Não sei como você quer colocar, né? Não sei seu tipo de crença, mas o negócio é buscar a verdade, o que somos, para onde vamos. Tive bastante tempo no meio da religião, hoje examino, sou mais apegado à parte do judaísmo e demais outras literaturas também. Estou examinando, né, tudo que é de evidência aqui. E fica no canal aí, se inscreve se gostou do conteúdo. Vou tentar trazer mais conteúdo nessa área também.